Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu agradeço as doações que recebo e continue nessa empreitada para a gravação dos nossos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu estou aqui com a segunda parte do vídeo. Eu vou reparti-lo o máximo que puder para não tornar cansativo. Imaginem gravar 2, 3 horas de vídeo. Eu acho um saco isso. Acho que ninguém suporta isso. E eu vou tentar ser o mais resumido nessa segunda parte do que ele vai falar sobre a Igreja Católica, né? Que ele vai desmascarar a Igreja Católica e até dado momento é muito bocejo e muita retórica e pouca efetividade. Vamos lá. E se você quer evitar esses erros, eu recomendo ler o meu livro Por que não creio? O Ateísmo Justificado, para poder defender o ateísmo com mais propriedade. Mas não para por aí. Para manter o domínio sobre o imaginário popular, a Igreja precisava de heróis. É aqui que entramos na fábrica de santos. Você já parou para pensar que a canonização é, essencialmente, uma estratégia de marketing político? Muitos dos nomes que hoje estão em altares, cercados de velas e orações, foram, na verdade, figuras cruéis, fanáticos ou peças de xadrez para consolidar o poder da Igreja em determinadas regiões. Um exemplo perturbador, o famoso Padre Pio. Esse meu vídeo aqui é só sobre ele. Hoje um ícone de milagres, mas que foi investigado pelo próprio Vaticano e pelo Papa João XXIII sob suspeitas de que usava ácido nítrico para forjar suas feridas, as famosas estigmas, e manter um controle quase de culto sobre seus seguidores. O Vaticano chamava de psicopata e impostor em documentos internos, mas quando viram que ele era popular demais para ser ignorado, o transformaram em santo. E o que dizer de figuras como Madre Teresa de Calcutá? Enquanto o mundo comprava a imagem da santa dos pobres, investigações e voluntários revelavam uma realidade sombria. Seus hospitais eram locais de higiene precária, onde o sofrimento era glorificado e o tratamento médico básico era negado aos pacientes. Veja que aqui nós temos uma atitude completamente caluniosa contra o Padre Pio de Pietrelcina e principalmente contra a Madre Teresa de Calcutá. E qual é a fonte dele? Eu vou me focar mais na Madre Teresa de Calcutá, justamente porque é uma criatura que teve realmente um destaque por conta da sua caridade, por conta de ela ter cuidado de milhares de doentes na Índia, assim sucessivamente. É o fato de que quem inventou muitas calúnias contra ela foi aquele militante ateu chamado Christopher Hitchens. Ou seja, toda essa acusação que ele faz da Madre Teresa de Calcutá é baseada nas mentiras do Christopher Hitchens. O Hitchens era um mentiroso compulsivo, era um cara assim deplorável, sabe? Um cara é o mesmo tipo de ateísmo militante que o Bendis, sabe? Muito ralé, muito baixo nível e assim sucessivamente. Então fizeram inúmeras acusações grosseiras contra a Madre Teresa de Calcutá e eu avaliando não vi nada demais. Tudo pataquada, tudo falsificação e assim sucessivamente. Entendeu? Aí, claro, ele conhece os documentos do Vaticano mais do que nós mesmos, né? Mais do que nós mesmos. Então, com certeza, né, os segredos do Vaticano, como ele fala, como aquele tipo de polêmica daquelas revistinhas das bancas, sabe? Você vai na banca de revista e hoje as bancas de revista estão perdendo público, porque muitas pessoas leem na internet, mas tudo bem. Mas na minha época, era banca de revista, você chegava nas bancas, os segredos da maçonaria, os segredos do Vaticano, né? E assim sucessivamente, aí começa a criar um baita sensacionalismo, uma baita vulgaridade, né, com relação à questão da própria Igreja Católica, né? Os segredinhos dos papas, né? Os crimes dos papas, a vida sexual dos papas e essas bobagens todas aí, né? Como se isso fosse bastante relevante, né? Eu não sei, por exemplo, o que seria relevante com relação a isso, porque ninguém pergunta a vida sexual do Matheus Bendis, por exemplo, nem a minha, nem de muitos outros, mas enfim, mas a vida sexual dos papas é motivo de muita curiosidade, mas enfim. Mas já falando sobre essa questão dos santos como marketing, eu acho que aqui o vídeo caiu no seu nível mais baixo. Porque, por exemplo, vamos pegar uma pessoa como São Tomás de Aquino. Vamos pegar outra pessoa como São Francisco de Assis. Ou então, por exemplo, a Santa Baquita, enfim, inúmeras outras pessoas que realmente foram exemplos de fé cristã, São Justino Marte e assim sucessivamente. Quer dizer, na cabeça dele, na cabeça do Bendis, a Igreja Católica só serve para tomar dinheiro dos outros, sabe? É como se fosse uma Igreja Universal avant la lettre. Ainda que a Igreja Universal tenha copiado a Igreja Católica, porque Igreja Católica é universal,
No entanto, nós não somos a igreja do Edir Macedo, pelo amor de Deus. Então veja que essa visão maldosa de achar que nós estamos sempre conspirando para tirar proveito das pessoas, para enganar as pessoas, ou coisa parecida, né? É sempre um retrato caricatural. Porque sim, nós tivemos grandes santos, grandes homens que realmente demonstraram atitudes de fé, de caridade, de generosidade e assim sucessivamente. Então, claro, na cabeça do Bendis, e ele nem se percebe do fanatismo dele com relação a isso. Na cabeça dele, o fato de você ser um católico, o fato de você ter amor pelos santos, ou mesmo esses santos terem uma vida de fé, uma vida de renúncia, ou uma vida de dedicação aos pobres, né? De dedicação aos pobres, para ele isso é um ato de fanatismo. Então, obrigatoriamente, pela lógica dele, o fato de você crer na Igreja Católica, você já é um fanático. E claro, o único esclarecido é esse bonitão que fala um montante de merdas históricas sobre a Igreja Católica. E convenhamos, o que ele mostra de conhecimento da Igreja Católica é tão somente, mas tão somente clichês que ele aprendeu da quinta série primária, das nossas escolas não muito agradáveis. Mas vamos ver o besterol. Besteira! Tudo isso enquanto ela mesma buscava clínicas de luxo nos Estados Unidos para tratar o próprio coração. Para a igreja não importava a eficácia do cuidado, mas sim a narrativa da pobreza sagrada, que atraía bilhões em doações. A saúde das pessoas podia apodrecer, porque Teresa estava interessada na alma, mas já a saúde dela... A santidade, no contexto da igreja, muitas vezes não é sobre caráter, é sobre utilidade. Hoje é até um santo influencer. Isso é patético. Todos sabemos que é puro marketing. É um teatro de administração de medos e esperanças, com um marketing supersticioso pesado. Ou seja, nós somos filhos da puta até que se prova o contrário. É sempre esse tipo de metodologia de pensamento vagabundo, ralé, chulé, de que nós católicos, na verdade, somos um bando de falsários. Nós somos um bando de filhos da puta que fingimos realmente as nossas virtudes. O único cidadão que deve ter uma virtude excelsa, deve ser a vontade da potência nietzschiana, é esse babaca que eu estou escutando agora. Só pode ser. É ridículo esse vídeo. É muito ridículo, é muito caricatural esse vídeo. Vamos lá. Se uma pessoa atrai fiéis e dinheiro, a igreja limpa seu passado, ignora seus pecados e a coloca em um pedestal. Olha, se existe uma coisa que a igreja nunca ignorou, foi seus pecados. E isso mostra a indigência intelectual desse sujeito com relação até mesmo à bibliografia histórica da igreja. Para vocês terem uma ideia, eu estou lendo recentemente sobre o primado do Papa, do historiador jesuíta chamado Klaus Schatz. Tá? E vejam que ele, em muitos aspectos, é extremamente crítico da Igreja Católica. Se existe uma coisa que a Igreja Católica tem, é um senso até acirrado de autocrítica. Às vezes, podemos dizer que chega a ser até um masoquismo em torno disso. Mas isso tem uma resposta. É porque nós seguimos um sacramento chamado confissão. A confissão é aquele sacramento que nos exige uma autoconsciência. Quando, por exemplo, você vê um papa pedindo desculpas por determinados erros históricos relacionados a pessoas da Igreja Católica, isso é um reconhecimento, né, público, tá? E uma autocrítica que contradiz completamente as baboseiras que ele está falando. Se existe uma igreja que se depara com seus próprios pecados, é a Igreja Católica. Todos esses ateus aí são autossuficientes. Mas vamos pegar os modelos ateus. O que eles de fato representam culturalmente, socialmente, espiritualmente? No meu humilde entender, é uma sociedade de depressivos, é uma sociedade de pessoas tendentes a acabar com a própria vida, é uma sociedade que não tem propósito realmente transcendente, é só tão somente um propósito imediatista. É por isso que, por exemplo, quando nós observamos uma Europa que não tem mais filhos, uma Europa que não tem mais família, uma Europa que todo mundo quer adotar cachorro ou coisa parecida, isso significa o quê? Uma carência de propósito. Isso significa que muitas pessoas das civilizações, por assim dizer, mais desenvolvidas e que também são as mais secularizadas, essas pessoas não têm propósito algum de vida. É a sociedade que transforma, né, a interrupção da própria vida, vou usar esse termo porque vocês sabem que o YouTube pega no pé, como um direito. É uma sociedade que faz da interrupção da gravidez um direito também. Por quê? Relativizando a vida, porque a vida já não tem mais importância. Essa que é a verdade. A cosmovisão secular e ateia faz de você
algo completamente supérfluo. A sua existência é supérflua. A sua existência é banal. A única coisa que te resta nessa vida é tão somente um sentimentalismo, um individualismo, um voluntarismo sentimental e que você tem que buscar os prazeres da vida. Só que quando esses prazeres acabam, sua vida acaba junto. E ao mesmo tempo, dentro dessa moral utilitarista da busca dos prazeres, nós também somos uma sociedade de pessoas muito egoístas. Pessoas que não são capazes de se sacrificar por outras pessoas. Como os santos, por exemplo. Santos que renunciaram tudo para se dedicar aos pobres. Santos que renunciaram tudo para cuidar da comunidade. Santos que renunciaram tudo, que são inúteis, segundo o parecer desse maltrapilho espiritual, né? Pessoas que largaram tudo para estudar, para se dedicar a projetos culturais de grande envergadura espiritual. Quer dizer, não. Na verdade, os santos existem para fazer marketing. Os santos existem porque, na verdade, eles não são santos. Eles são apenas fanáticos religiosos. E são fanáticos religiosos, evidentemente, porque eles são católicos. E por serem católicos, evidentemente, acreditam em Deus. E porque acreditam em Deus, claro, isso não faz parte das ideias iluministas, iluminadas e nietzschianas do senhor Benedict. Ah, que bela merda, né? Eles criam ídolos de barro para que você continue olhando para o altar e não para as mãos de quem recolhe as ofertas. Além disso, a igreja é conhecida por ter apoiado os regimes mais nefastos para manter o seu poder. Agora vamos ler um pouco da obra de Michel Onfray, Tratado de Ateologia, na seção em que ele comenta a relação entre Hitler e os nazistas com o Vaticano. O casamento por amor entre a Igreja Católica e o nazismo não deixa nenhuma dúvida. Os exemplos são abundantes e nada insignificantes. Fica comigo. Os fatos comprovam para quem aborda essa questão abordando a história. Não foi um casamento pela razão, comandado pelo interesse de sobrevivência da Igreja, mas uma paixão comum e partilhada por terem os mesmos inimigos irredutíveis. Veja que aqui o Benedict ele descambou para uma mentira e para uma militância assim, das mais baixas possíveis. Eu já li bastante a respeito dessa relação da Igreja Católica com o nazismo e nós vamos observar claramente que essa relação foi bastante conflituosa e, em muitos aspectos, a Alemanha Nacional Socialista queria destruir a Igreja Católica da Alemanha. Eu poderia, inclusive, fazer um retrospecto pelo fato de que a Alemanha de Hitler representava a ressurreição daquilo que Otto von Bismarck, em 1870, queria fazer da Alemanha, que é o chamado Kulturkampf. Kulturkampf é o quê? É a luta cultural, guerra cultural. Vamos traduzir assim, né? Kulturkampf, Kampf é luta, cultura, né? Mas, no caso, seria a guerra cultural contra a Igreja Católica na Alemanha. Por quê? Porque quando houve a unificação alemã, vários territórios católicos foram anexados ao Império Prussiano, a monarquia prussiana, que era protestante, era luterana. Então houve uma campanha sistemática de difamação, a tentativa de fechar colégios católicos, assim sucessivamente. E isso não foi muito diferente na Alemanha Nacional Socialista. A Alemanha Nacional Socialista ainda tinha um agravante de uma ideologia racial, de uma ideologia neopagã, que, na verdade, depreciava e odiava o cristianismo na sua essência, porque o cristianismo prega que todos somos filhos de Deus e que as diferenças, propriamente ditas, relacionadas à questão econômica, social, são puramente acidentais e que isso realmente não é um componente essencial da salvação. A cor da sua pele não é um componente essencial da salvação. A questão de você ter nascido rico, de você ter nascido pobre, de você ter nascido aleijado, de você ter nascido, sei lá, saudável, que seja. Para a igreja isso não interessa. O que interessa é você viver na conformidade da graça de Deus. Pronto. Vivendo na conformidade da graça de Deus, você pode ser a pior pessoa do mundo, mas mesmo assim Deus te acolhe. Essa é a mensagem cristã genuína. E isso não se coadunava com o nazismo. Então, por exemplo, esse Michel Onfray aí, que é um militante francês, outro chato de galochas, quer dizer, ele simplesmente se apegou a um mito fantasmagórico, que é alinhar a Igreja Católica ao fascismo e, inclusive, ao movimento nacional socialista, né? Criando uma sucessão de mitos absurdos, quando, na verdade, a Igreja Católica teve uma relação bastante conflituosa, tanto com o movimento fascista na Itália, como também com o movimento nacional socialista na Alemanha. Vamos lá. Os judeus e os comunistas, assimilados quase sempre no mesmo balaio conceitual do judeu-bolchevismo. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que eu estou ouvindo essa besteira. Vamos lá. O Papa Pio XII,
que foi caluniado como Papa de Hitler. E, inclusive, isso surgiu em 1962, com uma obra que, inclusive, eu tenho na minha Biblioteca Real do Conde, chamada O Vigário, do tetrólogo, falsificador, charlatão, vigarista chamado Rolf Hochhuth, em que ele denunciava o silêncio de Pio XII com relação aos judeus e assim sucessivamente. É claro que isso foi uma mistificação e uma completa invencionice, já que atualmente os documentos do Vaticano que foram abertos mostram que a igreja, longe de ficar no mais completo silêncio, ela foi essencial para a salvaguarda de centenas de milhares de judeus na Europa. O Papa Pio XII foi responsável pela salvação de centenas de milhares de judeus europeus. Isso é registrado historicamente. Então, quer dizer, esse mito do Papa de Hitler, do mito de Pio XII, já foi desmascarado justamente porque, além de ser uma falsificação que foi criada a partir de uma peça de teatro, há indícios, tá? E existe inclusive uma publicação sobre isso, que a KGB criou materiais para imputar a Pio XII a pecha de um papa colaborador dos regimes fascistas europeus. O que é, na verdade, uma grande falácia, uma grande fraude. Né? Ou seja, a União Soviética, um Estado ateu comunista, criou toda uma propaganda de difamação contra um papa. E isso porque, se nós observarmos, por exemplo, o que a comunidade judaica falava do Papa Pio XII, era sempre reverente e, inclusive, elogiosa por conta dos esforços do Papa Pio XII de ter motivado, inclusive, vários mosteiros, vários padres, vários bispos, na tentativa de salvaguardar a comunidade judaica. Então, quer dizer, esse mito que ele repete, né, ele tem muito valor de propaganda, mas do ponto de vista histórico não tem valor algum. E isso porque nós temos que recordar bem, quando nós chegamos na questão da concordata que houve entre o Terceiro Reich e o Vaticano, em 1933, na verdade, a Igreja estava percebendo que a Alemanha nacional-socialista era profundamente hostil à Igreja Católica e queria restabelecer de fato aquilo que Bismarck não conseguiu encerrar, que era destruir a Igreja. Então, logo, a Igreja Católica assinar uma concordata com o Terceiro Reich seria uma espécie de proteção legal dentro dos acordos internacionais em que o regime alemão ficaria mais reticente em intervir, justamente porque a igreja teria um respaldo legal, um respaldo jurídico de denunciar o acordo. Né? E que foi de fato o que aconteceu. Quando o Hitler assina essa concordata, a primeira coisa que ele faz é o quê? Acabar com os colégios católicos na Alemanha. Nacionalizar os colégios católicos. Difamar os padres, difamar os bispos, querer fechar seminários e assim sucessivamente. Senhor Apêndice, por que você não fala sobre esses assuntos? Por que o senhor Michel Onfray não fala sobre isso? E também por que esses dois ateus todinhos, vagabundos, não dizem, por exemplo, que em 1937 o Papa Pio XI, no caso antecessor de Pio XII, escreveu a primeira encíclica em alemão da história da igreja, que foi a encíclica Mit brennender Sorge, com imensa preocupação sobre a questão do Terceiro Reich da Alemanha, e que há claramente a condenação da ideologia nacional-socialista. E isso sem prejuízo de inúmeras críticas, inúmeros protestos da igreja contra, por exemplo, o programa de eutanásia de Hitler. A Igreja Católica pressionou muito contra o programa de eutanásia. E em 2 anos, acho que foi de 1939 até 1941, mais de 100 mil alemães foram eutanasiados. E com relação aos judeus, não somente a Igreja Católica moveu inúmeros esforços para a salvaguarda deles, como também, inclusive, isso tem um historiador, agora eu me esqueci o nome dele, acho que era Richler, acho que é isso, acho que é o nome dele, agora eu me esqueci, que ele escreve que a Igreja Católica tinha conexões com a resistência alemã. A resistência alemã do coronel von Stauffenberg, com
com o pessoal da Abwehr, que era o serviço de espionagem da Marinha Alemã, do Almirante Canaris. Havia toda uma conexão entre o Vaticano e a resistência alemã, e inclusive a possibilidade de que, se houvesse aquele golpe de Estado que foi a Operação Valkyria do coronel Klaus von Stauffenberg, que colocou aquela bomba debaixo da mesa do Hitler, né, cometendo um atentado contra o Hitler, quer dizer, o Vaticano sabia de tudo. O Vaticano sabia de tudo. E se houvesse a morte de Hitler, o Vaticano seria o ponto de comunicação diplomático entre a Inglaterra, os Estados Unidos e a Alemanha, se o regime nacional-socialista fosse derrubado. Então isso é fartamente documentado. Como também é documentado o fato de que Hitler, informado sobre a política dúbia, por assim dizer, até de duplicidade de Pio XII com relação a ele, como também até escondendo judeus e assim sucessivamente, havia a possibilidade, e isso foi conjecturado entre o alto escalão alemão, do exército, da Wehrmacht, de invadir o Vaticano e sequestrar o Papa Pio XII. Então, quer dizer, querer simplificar através de uma propaganda depreciativa, uma propaganda baixa do ponto de vista intelectual, isso me parece assim de uma desonestidade tenebrosa. Eu penso que, se você quiser atacar a Igreja Católica, ataque por pontos que existem, não aquilo que você inventa. E veja que, quando houve a ocupação alemã na Itália, já no final da guerra, os alemães queriam deportar os judeus italianos. E havia uma comunidade judaica italiana muito antiga em Roma, e boa parte desses judeus italianos foram protegidos pelo Vaticano, inclusive à base de suborno, tá? A base de suborno, tá? Para vocês terem uma ideia do impacto psicológico disso, o rabino-chefe da comunidade judaica de Roma, que era o Israel Ziegler, acho que era Israel Ziegler, ou Israel Zolli, se não me falha a memória, ele se converteu ao catolicismo e virou Eugênio Zolli, em homenagem justamente ao Papa Pio XII. Então, muitos membros da comunidade judaica da Itália são agradecidos à igreja, e não só da Itália, como também de outros lugares da Europa. Por exemplo, o Papa João XXIII, que na época era Ângelo Roncalli, e ele era núncio papal na Turquia, ele estava fazendo acordo com o Marechal Hort, da Hungria, para salvaguardar a vida de 50 mil judeus húngaros. E a Igreja Católica liberou vários batismos falsos para salvaguardar, dizendo que eles não eram judeus, ou seja, estavam falsificando identidades e até mesmo dando passaportes do Vaticano para que essas pessoas fossem salvas, né? Houve vários casos de pessoas judias que foram salvas com o passaporte do Vaticano. Aí muitas pessoas vão falar de nazistas que tiveram colaboração de gente do Vaticano, eu não sei o quê. É como eu falei aqui, a Igreja Católica é uma instituição polivalente, e embora ela tenha os seus princípios, há pessoas que, lamentavelmente, não seguem os seus princípios, mesmo dentro dela. Mesmo dentro dela. Infelizmente, na Igreja Católica, houve pessoas simpáticas ao nazismo. Tá? Houve simpáticas ao nazismo. Houve pessoas simpáticas ao nazismo. Tá? Infelizmente, houve bispos simpáticos ao nazismo. Houve padres simpáticos ao nazismo, excessivamente. Agora, o Papa Pio XII teve uma outra postura. E isso é bastante documentado. Então, essa história de que a Igreja Católica está obcecada com os judeus e os comunistas, alto lá, para com isso, cara. Para com isso, não subestima a nossa inteligência, tá? Do nascimento do nacional-socialismo à exfiltração dos criminosos de guerra do Terceiro Reich, depois da queda do regime, ao silêncio da Igreja sobre essas questões desde sempre e mesmo hoje, até a impossibilidade de consultar os arquivos sobre o tema no Vaticano, o domínio de São Pedro, herdeiro de Cristo, foi também o de Adolf Hitler e dos seus nazistas, francistas franceses, colaboracionistas, vichistas, milicianos e outros criminosos de guerra. Os fatos, então. A Igreja Católica aprova o rearmamento da Alemanha, contrariando o Tratado de Versalhes, certamente, mas também uma parte dos ensinamentos de Jesus, especialmente os que celebram a paz, a doçura, o amor ao próximo. A Igreja Católica assina um acordo com Hitler desde a chegada do chanceler ao caso em 1933.
A Igreja Católica silencia sobre o boicote aos comerciantes judeus, cala-se quando da proclamação das leis raciais em Nuremberg, em 1935, mantém-se em silêncio por ocasião da Noite dos Cristais, em 1938. A Igreja Católica fornece seu fichário de arquivos genealógicos aos nazistas, que sabem assim quem é cristão, portanto não judeu. Ou seja, está ativamente colaborando com o antissemitismo e a perseguição nazista no Holocausto. Fontes. Quais são as fontes? Nenhuma. E tudo o que esse autor está falando é mentira. Mentira pura e simples. Tá, vamos pegar um caso de um judeu que foi salvo pelo Vaticano. E vocês conhecem. Em 1939, a Áustria foi anexada pela Alemanha. O chamado Anschluss. E os judeus ficaram numa situação tenebrosa com relação a isso. E o que aconteceu? Havia um judeu, na verdade era um homem que era convertido ao catolicismo, mas o pai dele era de origem judaica, e ele foi salvo justamente pelo passaporte do Vaticano. Esse homem se chamava nada menos do que Otto Maria Carpo, o nosso grande intelectual austríaco que viveu aqui no Brasil. Quem salvou a vida dele foi o Vaticano. Agora esse sujeito ficou inventando a história de que a igreja distribuiu genealogias judaicas, quando na verdade nós sabemos justamente o contrário, que a igreja falsificou batismos para salvaguardar certos judeus do leste europeu. Essa conversa não está batendo. Qual fonte ele tira? De um militante francês? De um militantezinho ateu francês? É esse tipo de fonte que você pega, ô Matheus Bendis? Eu tenho várias fontes que negam tudo que você está falando. E não são fontes católicas. Por exemplo, a fonte em que eu falo sobre a tentativa de sequestrar o Papa Pio XII é judaica. É judaica. Eu tenho inúmeras fontes judaicas negando tudo isso que você está dizendo. Então, o seu vídeo já está, assim, saindo do ressentimento anticatólico para a fraude pura e simples, do ponto de vista histórico. Porque se a Igreja Católica, e vamos analisar o que aconteceu quando, em 1937, a Igreja publicou a encíclica Mit Brennendes Desorge, com imensa preocupação, falando sobre a ideologia nacional-socialista. Né? Sobre a ideologia nacional-socialista. Esse documento foi lido no Domingo de Ramos de 1937 na Alemanha, em todas as igrejas e paróquias da Alemanha, tá? E a Gestapo prendeu milhares de católicos por conta desse documento. Então eu pergunto, que lógica é essa de uma igreja que publica um documento oficial contra a ideologia nacional-socialista, que fala do racismo, que fala do antissemitismo, do ódio aos judeus, do ódio a qualquer outro tipo de raça, e de repente você tem um documento atacando duramente esse tipo de ideologia. E ainda um documento que é lido publicamente pelos bispos alemães. Alguma coisa está errada. Como é que a igreja, por um lado, publica um texto dizendo, olha, a ideologia nacional-socialista é uma ideologia neopagã, é uma ideologia errada e assim sucessivamente. E vejam que, por exemplo, existe uma outra publicação que fala de documentos que o Vaticano estava querendo publicar e não publicou, mas que reflete, basicamente, o pensamento do Vaticano com relação à Alemanha nacional-socialista. Ou seja, que o que Hitler pregava era algo neopagão, era algo que era contrário ao sentimento cristão, que era contrário à humanidade. Então, eu não sei de onde é que você está falando dessa história de que a igreja não criticou a perseguição aos judeus ou coisa parecida. Pelo contrário, a igreja fez pelos judeus. Fez muito mais do que propriamente falar. E mesmo assim, muito do aparente silêncio de Pio XII era um silêncio tático do ponto de vista da diplomacia. Por quê? Porque se a igreja cria um sistema de salvaguarda e proteção de pessoas que são perseguidas por questões políticas ou questões até mesmo étnicas, então essa igreja, para se proteger, ela também tem que, de alguma forma, esconder isso. Ela tem que esconder. Então, o que você está falando não bate com os documentos históricos. É pura militância ressentida anticatólica. Né? E militância, evidentemente, de ativista ateu francês, que é um dos piores que existe. Né? O ativista francês ateu, você tem que desconfiar até o dia do juízo. Vamos lá. A Igreja Católica alega em contrapartida o segredo pastoral.
para não comunicar o nome dos judeus convertidos à religião de Cristo ou casados com um ou uma deles. A Igreja Católica sustenta, defende e apoia o regime pró-nazista de Ante Pavelić na Croácia. A Igreja Católica dá sua absolvição ao regime colaboracionista de Vichy em 1940. A Igreja Católica, embora sabendo da política de extermínio instaurada desde 1942, não a condena, nem privadamente nem publicamente. Observe que aqui, no caso, se não me falha a memória, esses padres aqui nem católicos são, se não me falha a memória, são até luteranos, né? Eu preciso até ver essa questão, quer dizer, olha só a misturança, cara, sabe, é uma falta de rigor científico, sabe, uma falta de rigor histórico, que vergonha, viu, Bentes? Você é o racionalista ateu mesmo, né? Você faz questão mesmo de ser um idiota. Vamos lá. E nunca ordena a nenhum padre ou bispo que ataque o regime criminoso diante dos fiéis. Então tem um holocausto acontecendo, campos de concentração e um genocídio sistemático, e os padres são proibidos de condenar isso, basicamente. Não, aqui já tá falando besteira. Na verdade, os padres, por uma questão tática, eles silenciam para fazer o trabalho clandestino. Vejam que, por exemplo, alguns bispos holandeses foram presos porque falaram de cara contra a Alemanha nazista. E veja que em nenhum momento o Vaticano repreendeu essas pessoas. O que esse cara está inventando é uma mistificação falaciosa e fraudulenta do que aconteceu no que diz respeito à postura da igreja com relação a esses movimentos considerados fascistas, né? Então, por exemplo, eu estava lendo um autor chamado Johan X. Johan X é um autor holandês, tá? Que teve contato com documentos considerados confidenciais do Vaticano, do Papa Pio XII, e havia a possibilidade, por exemplo, de excomungar o padre Józef Tiso, da Eslováquia, que era um padre fascista. Só que a igreja tem que pensar o seguinte: primeiro, ela não tem exército para combater a Alemanha do Hitler, né? Ela não tem exército, ela tem a lábia, ela tem uma autoridade moral, ela tem, na verdade, um posicionamento relacionado àquilo que as pessoas estimam dela. Então, por exemplo, o que a igreja poderia ter feito é tão somente no âmbito da diplomacia. Como é que ela ia enfrentar? Como é que ela ia enfrentar o exército alemão? Como é que ela ia enfrentar, por exemplo, sei lá, qualquer tipo de país, né? E mesmo na questão do Ante Pavelić, que é uma coisa terrível, porque era um regime croata, o regime Ustaše, né, que se declarava católico, etc. Existem inúmeras controvérsias aí. Porque, por exemplo, teve um arcebispo, o Alois Stepinac, e o Alois Stepinac foi caluniado pelo regime comunista da Iugoslávia, porque ele era croata, como Ante Pavelić, e disseram que ele foi colaborador do Pavelić e que ele foi apoiador da perseguição aos sérvios, aos judeus, etc. Hoje, mais do que nunca, existem documentações que provam justamente o contrário. Que embora o Alois Stepinac tivesse uma relação, por assim dizer, mais ou menos diplomática com o Pavelić, no entanto, por baixo dos panos, ele tentava salvaguardar aquelas pessoas que eram perseguidas. Então, há todo um tipo de debate sobre esse assunto que, no meu entender, é muito mais complexo do que essas simplificações vagabundas de ateu militante, sabe? Essas simplificações horrorosas, vergonhosas, que mostram, basicamente, que o sujeito não é honesto do ponto de vista intelectual, né? Porque, vejam, para você criticar alguém, pelo menos seja transparente. Quando eu critico os protestantes, eu não fico inventando coisas dos protestantes, eu critico o que vejo neles. E isso porque, uma vez eu estava até conversando com um amigo meu, a respeito do antissemitismo alemão. E existem alguns autores que fazem um link entre o antissemitismo que aconteceu nos anos 20, nos anos 30, né, com o regime nazi, e a figura de Lutero. E vocês sabem que Lutero escreveu um livro extremamente incendiário contra os judeus, chamado Da Mentira dos Judeus. E aí o pessoal diz que o antissemitismo nasceu a partir daí. Eu disse, não, para com isso, isso é besteira, isso é besteira. Na verdade, o Hitler, ele não era antissemita porque ele leu Lutero. Até porque nem mesmo a formação dele era luterana, mas católica. Tá? É evidente que o regime nazista utilizou-se desse documento do Lutero para justificar a perseguição e a injustiça contra os judeus. Tá? Mas eu não posso dizer que a igreja luterana aderiu
a Alemanha Nacional Socialista, baseado nos critérios estritamente luteranos. Não, o que aconteceu é que havia uma igreja luterana que era estatal, né, e que tinha muita influência do Estado alemão, e que, portanto, estava dependente daquilo que o Estado alemão dirigia ou decidia. E, lamentavelmente, houve a contaminação da ideologia dos chamados cristãos alemães, da chamada do cristianismo positivo e tudo mais, que era a nazificação do cristianismo alemão. Mas, mesmo entre os luteranos, eu posso dizer que, embora, lamentavelmente, os luteranos tenham tido uma certa adesão com relação a isso, mas nós temos também símbolos dentro do luteranismo que no MTD bastante honrosos, de pessoas extremamente decentes e dignas, que realmente tomaram um partido antinazista, que no caso é o Karl Barth e o Dietrich Bonhoeffer. Né? Bonhoeffer. O Dietrich Bonhoeffer, que era um teólogo luterano alemão, era um homem decentíssimo, era um homem, né? Era um homem de uma moral muito elevada, e ele mesmo comprou a briga com a própria igreja luterana, criando, digamos assim, um setor da igreja luterana chamado Igreja Confessante. Então, quer dizer, eu não vou chegar ao ponto de pegar e fazer espantalho do luteranismo, dizendo, olha, porque os luteranos... Não, os luteranos, vírgula, né? Há luteranos e luteranos, né? A tradição luterana, com todos os pecados que teve, e infelizmente teve, né, não podemos também generalizar e dizer que todos eles não prestam. Não posso fazer isso. Isso é uma questão de honestidade intelectual, né? Quer dizer, como também eu posso dizer que houve católicos bem filho da putas, e daí? Sim, isso faz parte da dimensão histórica, da análise histórica. A análise histórica não está preocupada necessariamente com o seu juízo de valor ou que você simpatiza, mas sim com os fatos. Então, nós temos que trabalhar com fatos concretos e reais. Tudo que eu estou falando aqui sobre a igreja e a sua relação com a Alemanha Nacional Socialista, com a Itália fascista, né? A gente não pode fazer uma simplificação caricatural, como se as coisas fossem necessariamente preto no branco. Não. A relação da Itália fascista com o Vaticano, como também a relação da Alemanha Nacional Socialista com o Vaticano, foi muito mais complexa e muito mais conflituosa do que a gente imagina. Tanto isso é verdade, porque é o seguinte, a gente tem que entender uma coisa muito básica. Nós temos hoje uma dimensão extremamente aterrorizante do fascismo, né? Ou então do nacionalsocialismo. Mas em 1933 e 34, as pessoas não tinham essa perspectiva negativa que hoje temos. Então, para muitas pessoas, o fascismo representava uma novidade e representava, inclusive, uma restauração da ordem em certos países, como, por exemplo, a Itália. A Itália era um país bagunçado e o Mussolini, que era um patife, porém era um patife que tinha uma grande capacidade política de liderança, ele conseguiu vender a ideia de que a Itália fascista seria um exemplo de quê? De ordem e grandeza da Itália. Então, quer dizer, nós temos que entender que aquilo era um fenômeno novo e, para muitas pessoas, um fenômeno atraente. Como também a Alemanha Nacional Socialista, por exemplo, em 1933, 1934, ainda que a despeito dos aspectos bastante odiosos do regime, né, como, por exemplo, a esterilização, a perseguição, né, aos judeus e assim sucessivamente, quer dizer, a gente percebe claramente que as pessoas encaravam aquilo, se não como uma novidade, mas como um mal menor, dentre tantas possibilidades que poderiam ocorrer. É lamentável isso? Sim, claro que é, né? Porque na prática se mostrou ser bem diferente, se mostrou ser pior do que a gente imagina. Mas, por outro lado, nós temos que sempre entender essas peculiaridades históricas e não cair nesse processo de falsificação e de panfletagem vulgar e vagabunda que esse cara está fazendo. Essa é a Igreja Católica, pessoal. Os exércitos aliados libertam a Europa, descobrem Auschwitz. O que faz o Vaticano? Continua apoiando o regime desfeito. A Igreja Católica, por intermédio da pessoa do cardeal Bertram, ordena uma missa de requiem em memória de Adolf Hitler. A Igreja Católica silencia e não manifesta nenhuma reprovação por ocasião da descoberta das valas comuns, das câmaras de gás e dos campos de extermínio. Aqui é mentira do começo ao fim, né? Esse Michel Onfray aqui está mentindo assim de uma forma descarada, né? É justamente o contrário. Se eu falo aqui para vocês, amigos, que o Vaticano tinha noção da existência da resistência alemã e através de documentos secretos o Vaticano se oferece como um canal de comunicação da diplomacia entre a resistência e até os aliados, então, com certeza, toda essa acusação não tem o menor sentido,
né? Muito pelo contrário. Nós vemos claramente que o coronel von Stauffenberg, por exemplo, era um católico. Ele era um barão católico. Era um nobre católico. Ele era católico. E muitos outros ali passavam informes ao Vaticano. Tinha até mesmo um espião do Vaticano, um sujeito que vivia da Baviera e que, inclusive, ele foi preso pela Gestapo. E em 1945, ele estava à beira da forca. Ele estava dizendo assim, bom, eu vou morrer, né? Eu vou morrer. E pegaram um documento dele que comprovava que Pio XII sabia da conspiração contra Hitler, tá? Sabia da conspiração contra Hitler. O que aconteceu? A história é muito engraçada porque esse sujeito que tinha pegado porrada torta e direita da polícia política do Hitler, quando ele estava numa espécie de campo de concentração, numa prisão, ocorreu que chegou um oficial da Gestapo, isso já estava no final da guerra, e muitos alemães sabiam que a guerra ia terminar e eles iam perder. Esse oficial alemão trouxe o documento, mostrando que sabia das conexões dele com Pio XII e com a resistência alemã. E aí ele saiu devagarinho, né? Ele disse, olha, eu vou fumar aqui durante 10 minutos e faça o que você quiser. E esse cara pegou o documento e comeu o documento. Ele engoliu o documento. Para que ninguém soubesse que o Papa Pio XII sabia da história, né? Então, quer dizer, existem inúmeras documentações que mostram justamente o contrário do que ele está falando. Justamente o contrário. Então isso aqui é pura difamação do começo ao fim. É pura difamação, pura vagabundagem. Vamos lá. A Igreja Católica, em vez disso, faz para os nazistas sem Führer o que nunca fez por nenhum judeu ou vítima do nacionalsocialismo. Organiza um trâmite de exfiltração dos criminosos de guerra para fora da Europa. E você sabe para onde eles foram. A Igreja Católica nomeia em suas hierarquias pessoas que ocuparam funções importantes no regime hitleriano. A Igreja Católica nunca se arrependerá de nada, uma vez que oficialmente ela não reconhece nada disso. Se isso fosse verdade, vá lá, mas não é, né? Esse que é o problema. É só falsificação, vamos lá. Se arrependimento houver algum dia, será preciso provavelmente esperar 4 séculos, tempo que foi necessário para que um Papa reconhecesse o erro da Igreja quanto ao caso Galileu, tanto que o dogma da infalibilidade papal proclamado no primeiro concílio do Vaticano, em 1869 a 1870, Pastor Eternus, proíbe o questionamento da Igreja, uma vez que o soberano pontífice, quando se exprime, quando toma uma decisão, não faz como homem suscetível de se enganar, mas como representante de Deus na Terra. Olha, amigos, esse trecho aqui é uma falsificação tão grosseira da realidade, porque, por exemplo, eu vou citar um autor, acho que é americano, o nome dele é Feyerabend, acho que é isso mesmo, Feyerabend, em que ele fala do processo Galileu. Isso nós estamos falando de um cara que não é religioso, não é católico e assim somente, tá? E quando a gente estuda o caso Galilei, a gente vai perceber claramente que Galileu não foi repreendido por defender a tese de que o Sol seria o centro do sistema solar. Não, não foi por isso necessariamente. Foi pelo fato de que Galileu Galilei queria sair da sua esfera estritamente científica para a esfera teológica. E isso foi que culminou na sua condenação. E observem que, dentre outras coisas, ele publicou um livro difamatório contra o benfeitor dele, que era o Papa. Se não me falha a memória, o Papa Urbano VIII. Então, vamos analisar as coisas pelos devidos fins, não é? Você tem um Papa que te protege, um Papa que te sustenta, que paga as suas contas, tá? E o Galileu Galilei queria provar, claramente, né, que não era a Terra o centro, né, do sistema solar, mas o centro do sistema solar, mas sim o Sol, tá? Só que as provas que Galileu mostrava para os jesuítas, que eram os melhores astrônomos da época, eram provas insuficientes. Né? Insuficientes. Eram provas que realmente não eram aceitáveis do ponto de vista científico. Isso que é o mais interessante. E o que aconteceu? A igreja falava o seguinte, olha, você pode defender a teoria heliocêntrica, contanto que essa teoria não possa ser declarada necessariamente verídica, mas sim factível ainda de alguns questionamentos. Então, quer dizer, o
Quer dizer, o Galileu Galilei nunca foi proibido de ensinar essa teoria, tá? Mas ele tinha que ensiná-la como hipótese e não como algo afirmado, a não ser, claro, que ele tivesse provas com relação a isso. Quer dizer, a igreja estava cobrando provas científicas. E observem que quando se aceitava a estrutura ptolomaica, porque foi Ptolomeu que estabeleceu essa ideia da Terra como centro, né, e não o Sol, nós vamos observar que, na verdade, a igreja ela não estava preconizando por uma questão meramente teológica, mas científica. Tá? Então ela estava priorizando algo que era consagrado, ainda que errôneo, mas era consagrado cientificamente, tá? E a partir disso ela esperava que, se houvesse uma contestação àquele tipo de teoria, logo se deveria esperar, evidentemente, uma afirmação científica convincente. E não foi o que aconteceu com Galileu. E Galileu era um homem muito vaidoso. Muito vaidoso. E aí ele escreveu um livro atacando o Papa, quase que dizendo que o Papa era um imbecil por não aceitar as lindas teorias dele e querendo criticar todo mundo que não aceitava a teoria dele. E por isso ele foi chamado à Inquisição. E a condenação dele, convenhamos, é uma condenação para inglês ver. Era uma condenação meio ridícula. Tudo bem que ele passou um vexame do ponto de vista da reputação dele, mas ele foi lá viver às custas de um cardeal, vivia num palácio lá e não parou de estudar até a morte. Então, por exemplo, essa história de que ele pegou uma prisão domiciliar ou coisa parecida, a prisão domiciliar dele era ficar morando no palácio do cardeal, pô. E detalhe, essa prisão tinha até momentos em que ele poderia ir para uma cidade a outra. Quer dizer, olha só que condenação horrorosa, né, que esse pessoal exalta, né? Mas enfim, é uma palhaçada tremenda. Ah, agora eu me lembrei, o nome do autor que eu indico a vocês, que escreveu um livro chamado A Deus a Razão, é do Paul Feyerabend. Feyerabend, né? Paul Feyerabend escreveu sobre o caso Galileu e ele faz uma crítica feroz ao Galileu. E olha que nós estamos falando de alguém que é um estudioso da ciência, né, da história da ciência, e ele mostra claramente que ele mesmo concorda que a Igreja Católica estava certa. Isso que é o mais interessante. Por quê? Porque a Igreja Católica estava priorizando um conhecimento que era consagrado e não ia se meter numa aventura de um cara que não conseguia provar sua teoria. Tá? Não conseguia provar sua teoria. Essa que é a grande questão, tá? Vamos lá. Constantemente inspirado pelo Espírito Santo, a tal graça de assistência. Deve-se concluir, então, por um Espírito Santo fundamentalmente nazista? Observe aqui outra coisa que é um besterol. Esse cara está falando de infalibilidade papal. Nem tudo que o Papa declara é infalível. Então, por exemplo, a questão do caso Galileu Galilei foi uma tentativa da Igreja de evitar que uma tese errônea se propagasse e pudesse prejudicar o conhecimento científico da época e também ter implicações teológicas que fossem prejudiciais à igreja. Basicamente isso. E veja, nesse aspecto a igreja está certa. A igreja está certa. Vamos analisar uma coisa assim que pode parecer absurda, mas que aconteceu no Brasil e no mundo. Nós temos as vacinas. A vacinação é um conhecimento científico consagrado pelo uso, consagrado pelos cientistas, consagrado consagrado por certos testes, enfim, né? Nós acreditamos, por regra, que as vacinas salvam, que as vacinas podem nos imunizar de certas doenças, tá? E de repente chega um maluco, um doidinho de rodoviária que se acha cientista, afirmando que as vacinas podem matar, que as vacinas podem causar danos, que as vacinas podem causar isso e aquilo. O que vai acontecer? Você vai apoiar essa tese de uma hora para outra? Né? De uma hora para outra? Não. Você vai passar pelo crivo da análise dos seus pares e a partir desse crivo, né? Você vai determinar se aquela tese é válida ou não. Se esse cara que prega o antivacinismo, digamos assim, a tese anti-vax, não provar sua teoria, a tendência é que você não aceite essa teoria. Foi o que aconteceu com o caso Galileu Galilei. Se vocês estudarem de uma forma isenta o que aconteceu com esse cientista italiano, que era um homem brilhante, porém extremamente arrogante, e que muitas vezes ia muito além da conta daquilo que ele poderia segurar, se vocês analisarem de uma forma imparcial, vocês verão que, tudo bem, podemos até criticar a igreja pelo fato da Inquisição ter dito, cala sua boca, burro, tudo bem, a gente pode criticar, porém,
Galileu Galilei não era esse santinho criado pela mitologia iluminista. Vamos lá, vamos ver besteira. Vamos ver, ai, Papa Pio XII, coitadinho do Papa Pio XII. Pio XII, o tal Papa amigo do nacionalsocialismo, excomunga em massa os comunistas do mundo todo em 1949. Afirma o conluio dos judeus e do bolchevismo como uma das razões de sua decisão. Adolf Hitler não foi excomungado. Seu livro Minha Luta nunca foi colocado no índex. Aqui nós temos uma mentira fundamental, né? Uma mentira fundamental. Primeiro porque Pio XII nunca fez declarações virulentas aos judeus. Não conheço esse tipo de documentação. E veja que o decreto contra o comunismo, tá, de 1949, é porque existem aspectos muito peculiares da história da Itália, principalmente no que diz respeito ao fato de que quando houve a queda do regime fascista, em 1945, né, havia uma grande possibilidade da Itália cair na mão dos comunistas. E esse panaca fala dos comunistas assim como se fossem inofensivos. É interessante, cara, você fala assim como se Stalin fosse assim um bonzinho perto do Hitler. Enquanto, por exemplo, o Papa Pio XII condenava o comunismo, e veja que, na verdade, o decreto contra o comunismo é apenas, assim, por exemplo, dizer que é um apêndice de outros documentos, como, por exemplo, a Divine Redemptoris de 1937, do Papa Pio XI, o seu antecessor, em que condena o comunismo, né? Condena a ideologia comunista, tá? Enquanto a igreja denunciava os comunistas, milhões de pessoas estavam sendo deportadas para campos de concentração, que não se diferenciavam muito do que acontecia com a Alemanha nazi. Eu não sei por que essa choradeira com comunista. Talvez esse Michel Onfray aí seja um cara de extrema esquerda, de esquerda, e fique choramingando, né, o fato dos nazis terem, sei lá, feito atrocidades contra os comunistas. Mas os comunistas não eram muito diferentes. Não eram muito diferentes. E o decreto contra o comunismo era justamente para respaldar a comunidade italiana do crescimento dos comunistas na Itália, em parte, e também, claro, com a questão da própria Guerra Fria, a questão de que o fato de que a União Soviética dominou metade da Europa, no caso chegando até a Alemanha, se tornou o quê? Presa de um regime totalitário. Mas esse sujeito aí acha que não, que a Igreja Católica é uma instituição obcecada pelos comunistas, obcecada pelos judeus. Isso não tem o menor sentido que ele está falando. Não tem o menor sentido. Isso é uma bobagem, isso é uma besteira que ele está falando, tá? Eu não conheço nenhum documento, tá? Eu não conheço nenhum documento, tá, da Igreja Católica que tenha se referido aos judeus e os comunistas como algo obsessivo. Isso aí é uma caricatura vergonhosa. Senhor Matheus Bentes, sinceramente, se você ainda puder apagar esse vídeo, apague, porque é um vídeo ridículo, é um vídeo vergonhoso. Vamos lá. Lembremos que depois de 1924, data da publicação desse livro, o tal Index Librorum Prohibitorum acrescentou à sua lista, ao lado de Pierre Larousse, culpado pelo Grand Dictionnaire Universel, Henri Bergson, André Gide, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Adolf Hitler nunca figurou nela. Vamos lá. Esse pessoal acha que em 1924 Hitler era conhecido por toda a Europa. Só pode. Não era. Em 1923, quando houve o putsch da cervejaria, Hitler, até então, era um ilustre desconhecido em toda a Alemanha. Eu posso, inclusive, ser mais ousado em dizer que o Hitler era, inclusive, desconhecido para muitos bávaros, porque ele vivia na Baviera, em Munique, né? Foi a partir daí que surgiu o Partido Nazista. E até 1923, ele era conhecido por pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Tudo bem, ele fez a mídia dele, ele inovou, inclusive, revolucionou a propaganda no que diz respeito de mandar cartas pelo correio para fazer discursos num circo, que era o chamado Circo Krone, na Baviera. Enfim, tá? Mas até então, ele era um ilustre desconhecido. Inclusive, eu estava lendo um livro, eu acho que foi do... Agora eu não me lembro do autor, que eles mostraram uma revista que era cômica da Alemanha, né, uma revista humorística alemã chamada Simplicissimus, né, a revista Simplicissimus da Alemanha. E eu acho que ele é inspirado, inclusive, no autor alemão do século XVII, né, que agora eu não me lembro o nome dele, que é o nome dele é impronunciável, né, só lendo esse nome, né, desse autor alemão do século XVII. Mas seja o que for, o fato é o seguinte,
A revista Simplicismo uma vez fez uma publicação de quem era o Hitler. E eles fizeram várias caricaturas do Hitler que não coadunavam nem mesmo com a cara do Hitler real, né? De tão desconhecido que o Hitler era. O Hitler só se torna conhecido a partir de 1924, quando ele participa do putsch da cervejaria e é preso, né? E a partir daí, o que ocorre? Ao julgamento dos líderes da revolta, do golpe, do putsch da cervejaria, e o Hitler faz a diferença se declarando culpado desse golpe. E aí a imprensa alemã começa a simplesmente olhar para ele. Porém, fora isso, o livro dele, o Mein Kampf, não tinha a menor importância, não tinha a menor relevância. Não tinha a menor relevância. Então, quer dizer, por que a Igreja Católica ia se preocupar com um texto tão obscuro como o Mein Kampf? É isso que nós temos que perguntar. Por quê? É um cara de uma seita que estava lá, sei lá, no cantinho dele lá. E até 1929 o Partido Nazista era um partido como assim o PSTU da vida, entendeu? Era um partido assim que não tinha tanta relevância política. Era um partido que estava crescendo gradualmente. Mas o crescimento do Partido Nazista é a partir de 1930 com a crise de 29. Aí sim, ele se torna o segundo maior partido da Alemanha. Aí é perigoso, né? Seja o que for, o fato é o seguinte. O fato da igreja não ter condenado o Mein Kampf no índice de proibitório ou coisa parecida, pode ser por inúmeras razões, que pode ser por omissão, pode ser por uma questão diplomática, já que o Hitler se tornou o todo-poderoso da Alemanha, pode ser por inúmeros fatores. No entanto, a Igreja Católica condenou a ideologia nazista, através da encíclica Mittelbedens Sorge. Então nós temos que entender que muitas dessas posições têm inúmeras conjecturas que estão em jogo. E que você não pode julgar a Igreja Católica como favorável ao nazismo por não ter condenado, por exemplo, não ter colocado no índice de proibitório o Mein Kampf. Isso para mim é uma baita de uma puerilidade. Isso não responde absolutamente nada. Por quê? Porque as relações entre a Igreja e a Alemanha nazista são muito mais complexas do que isso. E isso porque, por exemplo, eu posso citar até mesmo um historiador aqui, ó. O Richard Evans, que está aqui atrás de mim. O Richard Evans fala da relação da Igreja Católica com a Alemanha nazista. E, com certeza, é totalmente diferente dessa bobagem que você está lendo de um militante ateu, cara. Totalmente diferente isso aí. A Igreja Católica sendo caluniada, a Igreja Católica sendo difamada pelo regime nazista, a Igreja Católica tendo os seus colégios fechados, ou estatizados, ou nacionalizados, colocando professores nazistas, e os católicos alemães eram refratários à ideologia nazista. O maior eleitorado dos nazistas era um eleitorado protestante, que tinha uma dimensão nacionalista, quando na verdade os católicos sentiam um peixinho fora d'água da Alemanha, por conta do quê? Do domínio prussiano. Então, quer dizer, tudo isso você praticamente ignora. E ignora por quê? Porque você não tem estudo para isso. Vamos lá. Comenta aqui embaixo se você tem interesse em assistir um vídeo falando apenas sobre essa relação em detalhes entre Hitler e o Vaticano. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu vou encerrar por aqui, porque já é a segunda parte, já são mais de 1 hora. Pelo menos, né, se eu não fizer edição, né? Mas é isso, meus amigos, é muita bobagem, é muita tolice, é muita criancice, sabe? É coisa de menino pimpão mesmo, né? Então é isso, meus amigos, um grande abraço e eu vou gravar a terceira parte. Vamos ver essa coisa dos milagres excêntricos, né?